Seguinte, bora para nossa pauta com ele, nosso nutrólogo queridíssimo, que eu já apresentei para vocês, que já entrou aqui para também dar respostas, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Tudo bem, doutor? Tudo, graças a Deus. Sempre um prazer ter você. E começar a semana, né, com a sua aula. É tão legal quando a gente tem a oportunidade aí de ouvir a voz da experiência, é assim que eu chamo, Dr. Roberto. Eu agradeço a gentileza da Carol. Vamos lá, já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quem tiver perguntas relacionadas a outras questões envolvendo, né, a sua especialidade médica, nutrologia, também pode mandar. Bora Mas lá. o tema de hoje é esse. Quem nunca teve uma manifestação, um desconforto, uma queixa que pode estar envolvida, elas estão todas aqui, depois de uma alimentação ali, daquela refeição que a gente não sabe bem o que tinha lá, né, doutor? E o quanto se perde em qualidade de vida, né, Carol? A gente vê muito em consultório. Essas queixas que eu vou falar aqui, esses sintomas, são recorrentes. Eles surgem em consultas com muita frequência mesmo, e são pessoas que a qualidade de vida vai diminuindo, tem pessoas que acabam se desnutrindo pelo medo de comer. Fala, se eu vou comer e vou ter aquele problema, então eu nem vou comer. Nem vou comer. Então começa, inclusive, a ter, às vezes, uma desnutrição, uma carência nutricional. Então, sim, tá? É questão de tempo, onde se adequa, óbvio, né, também a alimentação, mas eu quero mostrar quais são esses sintomas, o que pode ser, né? E o que pode ser feito, né, para poder amenizar um pouquinho, ou dependendo da causa, até reverter e não ter problema. Óbvio, sem deixar de fazer investigação médica, às vezes tem exames que são necessários, a gente lança a mão no consultório disso. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vou começar com a primeira caixinha? Vamos começar com você aí. Quem nunca teve azia e queimação, vocês vão se identificar. Isso daí é ruim, né? Terrível, volta aquele gosto amargo, parece que está queimando, né? Eu diria que 80% dos casos de azia e queimação são por um refluxo, que é uma volta do suco ácido que está no estômago, né? Que volta para o esôfago, na maioria das vezes, por dificuldade de uma válvula funcionar. É uma válvula que liga o esôfago ao estômago. Quando você come, né, a comida desce pelo esôfago e entra no estômago. Tem uma portinha, que é uma válvula que abre para a comida entrar e fechar, porque depois ali dentro começa a fabricar ácido clorídrico, começa a aumentar a acidez pra caramba. E quem tem a perda dessa válvula, da funcionalidade dessa válvula, por exemplo, hérnia de hiato, que é mais frequente em pessoas que estão às vezes com excesso de peso, com aumento da gordura abdominal, e isso faz com que depois de uma refeição, parte desse ácido volte para o esôfago. E você começa a ter uma azia, uma queimação, uma sensação muito desconfortável. Então, primeira coisa, né, para quem, caso seja um refluxo, na maioria das vezes tem estratégias, não usar roupa muito apertada, se está com aumento da gordura do abdômen, fazer aí uma alimentação, perder peso, porque isso melhora muito a qualidade, diminui muito o refluxo. Tem casos que são cirúrgicos, que tem que corrigir esse deslizamento, essa hernia de hiato. Aí tem exames, endoscopia, que a gente lança a mão, mas aqui orientações de um modo geral. Não fazer uma refeição de um volume muito grande. Nossa, eu vou comer uma feijoada de uma vez só. E vou acabar de comer e já vou deitar para dormir. Isso piora muito a queimação, piora o refluxo. E o que pode ser feito para amenizar um pouquinho, um chazinho de espinheira santa cai bem. Porque a espinheira santa é um fitoterápico, né, que diminui um pouquinho a produção de ácido clorídrico. Então, não que seja um tratamento de uma hérnia de hiato, não, mas pode aliviar um pouquinho os sintomas de azia e refluxo, com um chazinho que eu acho que não faz mal para ninguém, não tem contraindicação. E eu ia te perguntar, doutor Roberto, pelo seguinte, essa questão até do que fazer. Às vezes a gente está falando aqui de um caso que vai buscar ajuda médica quando se torna frequente. Mas, eventualmente, você não tem nenhum diagnóstico desse que você comentou e teve ali esse rebote, ter uma azia, uma queimação por algum motivo ali, alguma sensibilidade daquele dia? Pode, tem excesso alimentar, alimentos que são muito irritativos do estômago, excesso de gordura, uma comida muito apimentada, né? Intolerância alimentar, Carol, pode estar por trás de tudo que a gente vai falar aqui, entram as possíveis intolerâncias alimentares, a lactose, a glúten, a rafinose, aí é óbvio que a gente tem que fazer avaliações mais específicas, mas pode ser só pontual também, concordo. Um dia errado. Um dia que eu comi muita coisa, eu bebi muito, às vezes também, excesso de álcool piora refluxo também, aí pode ser aquela coisa bem pontualzinha. E toma um chazinho de espinheira santa. Aí toma um chazinho de espinheira santa. Virou frequente, procure o médico para investigar. Sim, sem dúvida. Aí, isso aqui é muito desagradável.
Fora que para as mulheres, um estufamento, empachamento, abdômen daquela crescida, também pega um pouquinho na autoestima, porque fala, mas eu engordei, eu tô fazendo tudo isso, por que a barriga aumentou? Exatamente. Não é, meninas? E aí, doutor Roberto? Não é que engordou não, né? Não, às vezes o problema começa muitas vezes na mastigação, tá, Carol? Pensar que a digestão começa na boca, né? Mastigar pelo menos 10 vezes o alimento para depois engolir. Tem pessoas que comem muito rápido. Um prato em 5 minutos, manda tudo para dentro, mal mastiga, isso por si só é uma causa de empachamento, de sensação de que, opa, fiquei estufado. Isso não é tão raro, não. Outra causa também é produzir menos enzima digestiva depois da refeição e ter uma sensação de que a comida não foi bem digerida. Isso é muito frequente para quem toma medicamento que diminui a acidez do estômago, os prazóis aí da vida. Entendi. Não que o remédio seja contraindicado por um tempo curto, por uma gastrite aguda, por uma úlcera, mas as pessoas vão se acostumando a tomar os prazóis por qualquer azia que tem. E tá, eu tive uma azia, acordei, não tô legal, já toma e começa a diminuir a produção de ácido clorídrico e começa a digerir mal a proteína. E aí, ó. Aí começa estufamento também. Entra muita intolerância alimentar no empachamento. Puxa, quem digere mal a lactose vai ter uma sensação de estufamento depois da refeição. Quem digere mal a rafinose também, que é uma fibra encontrada. Quem tem intestino irritável, tá? Que é aquela sensação que você come, parece que a comida também ficou parada, dá um estufamento. Isso é típico do intestino irritável também e tem algumas fibras de alimentos que você precisa evitar. Então. Tem uma listinha, alimentos chamado Food Maps, aí entra alguns cereais, né? Mas enfim, a primeira dica que eu dou, e eu vejo que muitos pacientes melhoram, Carol, é mastigar melhor os alimentos e ingerir um alimento que tem enzima digestiva naturalmente. Um abacaxi, por exemplo, durante a refeição. Um mamãozinho papaya durante a refeição, porque a papaina do mamão papaya é uma enzima digestiva. Então, no café da manhã, coloca lá um mamãozinho para quem está com sensação de estufamento. Que bom. Pode dar uma melhorada. Comi um bife no almoço, pega meia fatia de abacaxi e come junto na sobremesa. Pode melhorar. Durante as refeições Outra aumenta. Causa. Por isso que eu gosto da Carol. Gente, vou falar uma coisa, são mais de 10 anos com essa apresentadora aqui, que até ela me lembrou de uma coisa que eu estava esquecendo. Porque às vezes você falou, come devagar e mastiga bem. Tem Carol, gente que não dá conta de mastigar e tem que ficar bebendo o tempo todo para engolir. Uma grande causa de estufamento e empachamento, muito líquido durante as refeições. Aí o negócio... Você dilui o suco gástrico e ele digere menos ainda o alimento. Tá? Não se deve passar de 100 ml o total de líquido, é o recomendado. Até 100 ml, é meio copinho só. Tá? É o recomendado. Até 200 ml, talvez dê para levar, mas aquilo de ficar bebendo aquele refrigerantão, 1 litro, 600 ml, não é legal. Então, o pós, né? Você faz a refeição, quem consegue, aí dá uns minutinhos e depois hidrata ali, toma um pouquinho de água. Exato. Durante a refeição, um pouco líquido. Beba ou antes ou bem depois, tá? Aí não tem problema. Tá certo. Glaucia, perguntinha, né? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Eliette, um beijo. Quais exames devo fazer para descobrir a causa certa? Então, de forma geral, de todos que a gente está citando aqui, doutor Roberto, o que não pode faltar no check-up? Geralmente, assim, óbvio, dependendo da queixa, a gente direciona. Então, tô com muita azia, muita queimação, a suspeita é de um refluxo, né? Aí tem que fazer endoscopia. Não tem jeito. Tem que fazer endoscopia para a gente visualizar e ter uma noção melhor. Quando é intolerância alimentar, a gente tem os exames de intolerância alimentar, fazer o teste da lactose, exames para hipersensibilidade alimentar, né? Então a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Às vezes um parasitológico de fezes também, porque tem um exame muito simples que chama coprológico funcional, que analisa como é que você está digerindo o alimento. Nossa, é uma dica pelo exame das fezes muito legal, se aparece proteína mal digerida, amido mal digerido, gordura mal digerida, a gente fala, opa, peraí, esse exame está me mostrando que está faltando enzima digestiva. Aí a gente corrige com enzima digestiva. Puxa. E não precisa nem retirar nenhum alimento específico. Então, os exames são fundamentais. Exames de imagem, ultrassom abdominal, nós vamos falar aqui de dor, né? Vamos falar já de outros sintomas. Então, exames são muitas vezes necessários. Quando é uma coisa superficial, pontual, a gente só muda a alimentação, dá alguma dica de uma enzima digestiva, um chazinho, melhorou, não tem mais nada, então não era nenhum problema sério. Voltou a ter o sintoma que você disse, tem que fazer exame. Eu vou colocar mais perguntinhas do público, em algum momento você conta pra gente a questão da salada crua, das folhas cruas, né? Porque a gente fala, não, precisa comer salada e tal, mas gente, às vezes, dependendo do horário, ela dá estufamento. Eu tava lendo sobre isso e aí comentei outro dia aqui durante o programa, falei, vou esperar o doutor Roberto
tá aqui para perguntar para ele. Então, já a gente fala essa questão aí das folhas cruas, né? Quanto que a gente deve, enfim, aquecer e comer uma salada quente. Olha lá, a perguntinha do público. Obrigada, Jane. Um beijo. Quais os melhores alimentos para adenite mesentérica? Tem que saber a causa. Isso aí, o que é adenite? É um gângliozinho que surge. Mesentérica é a região do intestino. Tá. Então a gente tem vários vasos sanguíneos que vão lá para a região do intestino, a gente chama de plexo mesentérico. Tá. A adenite mesentérica é uma inflamação de um gângliozinho dentro desse plexo. Tem N causas. Você pode ter uma adenite mesentérica por doença autoimune, uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn. Você pode ter uma adenite mesentérica por um câncer intestinal. Você pode ter uma adenite mesentérica por uma parasitose intestinal, uma infestação por giardia. Então, tem várias causas. Então, isso é um termo técnico. A adenite mesentérica é um dado. Eu tenho um gânglio na minha axila. Qual que é a causa desse gânglio? Tem alguma infecção aí próximo? Estou com uma íngua aqui no pescoço. Então, a adenite mesentérica é mais ou menos isso. Então, tem várias causas que geralmente são investigadas por exames específicos. Então, não dá para dizer alimentos... Não dá para dizer que é um alimento que causou adenite mesentérica, vai ter um alimento que vai curar a adenite mesentérica, porque é um quadro reativo a algo que pode ser até, por exemplo, uma doença celíaca. Sim. Eu já peguei pacientes no consultório com queixas de dores abdominais intensas, que não tinham diagnóstico ainda de doença celíaca e que tinha, inclusive, no ultrassom e na ressonância, adenite mesentérica. Porque estava a região inflamada, já estava começando a gerar gânglios ali próximos e estufando esses gângliozinhos, né? Que é o que causa adenite. O glúten, ele tem essa reação... Aí é uma reação inflamatória local, anticorpos. Mesmo, né? Quando você tem uma infecção de garganta, você fica com gângliozinho, seja bacteriano, seja viral. É o sistema imunológico reagindo contra. Tá certo. Tá? Então tem várias causas, mas não propriamente alimento. Mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Socorro! Dor na barriga, aquelas cólicas horrorosas. E aí, doutor Roberto? Essa aí é a que mais o paciente sente desconforto, porque ninguém merece ter dor depois que come, né? Então, quando você está com uma gastrite muito aguda, né, às vezes até com ferida no estômago, uma gastrite aguda, com úlcera, você vai comer, vai ter dor na hora. Não tem jeito. Aí é comer e, doer, de imediato. Aquela dor que surge quando a comida chega no estômago. Em 5 minutos de refeição, você já vai estar gritando. Bem sugestivo de uma gastrite aguda, tá? Inclusive com úlcera, quando é o caso. Ou quando você come, não é na hora a dor, mas passa aí uma meia horinha, você começa a ter dor, começa a sensação de náusea, aquela dor que às vezes irradia até para as costas. Aí pode ser pedra na vesícula, que é uma dor que surge um pouquinho depois, não de imediato, dentro da primeira meia hora depois que você comeu, principalmente coisa mais gordurosa, né? Que é típico de cólica biliar, que a gente fala. E tem a dor também da síndrome do intestino irritável, que não é raro também ter o desconforto de sensação de empachamento, estufamento e dor. E cólica. Que é um quadro que exige um tratamento mais específico, com medicamentos também, para aliviar um pouquinho esse desconforto dessa cólica, né? Mas cólica, dor na barriga, é o tipo de quadro que tem que fazer exame mais específico. Intolerância alimentar, né? Também. Tem pessoas que têm intolerância a alimentos, que têm dor depois que comem. Também a gente tem que investigar qual é o possível alimento aí. Vou colocar a perguntinha do público e tem mais uma última caixinha. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Amora, obrigada, um beijo. O uso de medicamentos tem relações ou podem desencadear intolerâncias alimentares que causam estufamento? Amora, nós vamos voando para as dicas. A gente volta daqui a pouquinho para fechar esse assunto e responder perguntinhas do público. Não sai daí que eu tô de volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o Dr. Roberto Navarro. Estamos falando sobre alguns desconfortos, algumas queixas, algumas situações que podem ocorrer após a ingesta ali, né, na refeição. E aí a gente deixou essa perguntinha da Amora, ela diz: o uso de medicamentos tem relações ou podem desencadear intolerâncias alimentares que causam estufamento, doutor Roberto? Tem medicamento que agride um pouquinho a mucosa do intestino, também pode trazer desconforto. Então, se você, por exemplo, toma medicamento como os prazóis que eu falei, que diminui muito a acidez do estômago, isso altera a microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal alterada altera, né, causa um quadro que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota, que vai gerar um processo de agressão na mucosa intestinal, que vai ficar mais permeável a proteínas alimentares maiores que não passariam por esses buraquinhos, que o sistema imunológico vai interpretar como um invasor e vai causar um quadro de desconforto. Então dê um exemplo de uso de prazol desencadeando hipersensibilidade alimentar tardia no futuro por causa da alteração da microbiota. Isso pode ocorrer sim, tá?
Eu vou abrir esta última caixinha que a gente vai falar deste momento, diarreia, quando se preocupar. Mas o diretor acabou de me sinalizar que a gente tem que ir voando para as dicas e a gente volta para fechar com isso aqui, ó, mais comum, e a gente tem que entender o motivo. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito. Hoje, Dr. Roberto Navarro contando aí o que a gente pode fazer para descobrir o motivo dessas reações após a ingesta, né? Exatamente. Ali das refeições, da alimentação. E a gente terminou com a última caixinha, que é a diarreia. Ixi, terrível, gente. Comer ninguém merece, né? Depois de uns minutinhos, às vezes de imediato, na mesa, ou 10 minutos depois, corre para o banheiro. Sai correndo. 90% das vezes está ligado à síndrome do intestino irritável, tá? E tem como contornar isso com tratamentos, tem alimentos que você tem que evitar e alguns suplementos, alguns fitoterápicos, alguns medicamentos que podem diminuir muito esse desconforto, tá? Aliás, para tudo aqui, a gente descobre a intolerância que é, a gente faz exames e te adequa para você voltar a ter vida, né? Porque ninguém merece tudo isso aqui no dia a dia, não. Ó, é parar. E o programa voou, porque é sempre bom estar com esse amigo querido, Dr. Roberto.